que a gente aprende com a operação de captura do Maduro em relação ao investimento imobiliário, quando o brasileiro está pensando em fazer dolarização de patrimônio com imóveis? Meu nome é Léo Martins, eu sou fundador e broker no The Florida Lounge, e a ideia do bate-papo aqui é a gente tentar aprender o que isso nos ensina sobre os americanos e o que isso nos ensina sobre nós, brasileiros. Para que o Maduro fosse capturado, teve um plano detalhado, teve estudo, teve decisões de qual seria o momento, como é que aquilo aconteceria. E na hora que o estudo estava feito, o treino estava feito e o momento chegou, eles executaram. E aí, porque tinham estudado, porque tinham planejado e porque tinham tomado a decisão do horário certo, eles puderam tirar ele, se eu não me engano, em 47 segundos, é o que a gente leu nas mídias. E o que isso fala sobre o investimento imobiliário e dolarização de patrimônio? A gente defende a tese que é preciso planejar, que é preciso entender o momento, conhecer todas as variáveis. Mas o que a gente está vendo agora? O dólar está na mínima dos últimos, se eu não me engano, de 6 a 8 meses. E a gente não tem uma correria ou um frenesi para a dolarização. Agora, no ano passado, quando o dólar bateu, se eu não me engano, 6,2, todo mundo correu para comprar. Por quê? Porque estava todo mundo com medo de perder. Se eu não me mexer agora, eu vou perder. Agora que o dólar está caindo, que a gente deveria pensar, poxa, está na hora de eu entrar, todo mundo pensa igual. Eu vou perder, eu vou esperar cair mais. Mas, na verdade, tem um erro fundamental nessa análise, que é achar que só uma variável que mexe e não várias variáveis. Ah, eu vou esperar o dólar cair, eu vou esperar os juros cair, eu vou esperar os juros subir, eu vou esperar o preço da casa se mover. Só que, na verdade, usualmente, essas variáveis elas andam meio que em conjunto. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, ah, vou esperar os juros cair. Mas quando os juros cair, tem mais gente entrando para comprar. E aí você tem uma demanda que aparece para uma oferta que já estava ali, né, já tá, que não cresceu junto, e aí você vai ter o preço provavelmente subindo. E aí aquela oportunidade foi embora, e aquele tempo que eu fiquei esperando, eventualmente eu perdi e não ganhei. Então o segredo que a gente tenta defender quando a gente está conversando é, cara, vamos planejar, vamos criar uma metodologia ou uma forma para a sua família fazer a dolarização. E que você entenda todas as variáveis e os fatores de decisão. Porque, por exemplo, alguns anos atrás, o preço da casa subiu muito. E aí olha e fala: caramba, o que é isso? Não, mas tinha uma pandemia, tinham fatores exógenos, tinha um momento no mundo que ninguém conhecia. Aí depois o preço dá uma ajustada. E aí, de novo, todo mundo faz algum tipo de crise, algum tipo de barulho com isso. Só que é só barulho. Quando você tira o barulho, você analisa, você olha os números, você consegue tomar uma decisão que faça sentido para a tua vida. Mas principalmente que tenha lógica e que não seja um movimento desesperado, porque agora era uma hora excelente para se mexer. O dólar cedeu, os preços das casas não estão acomodados, depende da região, depende do tipo de casa, depende de algumas outras variáveis, mas os preços estão bons comparados com algum tempo atrás. A gente vê um cenário que os juros caindo, a gente já começa a ver um pouquinho de pressão. Quem está anunciando casa já começa a ver mais gente buscando essas casas que estão anunciadas. Então, de novo, a gente reforça a tese. É planejamento, é entender quais são os vasos comunicantes entre as variáveis e tirar o barulho. É muita gente falando e pouca gente dando fundamentação, né? A gente acredita em dolarização, a gente defende essa tese, a gente defende a tese de dolarização de patrimônio com imóveis para você proteger teu capital, para você estar numa moeda forte. Então eu te faço um convite, vem conversar com a gente.